Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Ele é o despertar em pessoa, o despertar de emoções, de sentimentos, de memórias, ferroviário, jornalista, historiador. Conosco, mais uma vez, Luciano Dias Pires. É uma satisfação conversar com você novamente, com o telespectador, para falar a respeito da nossa querida Bauru, dessa história que empolga bastante. Luciano, você no outro programa já nos falou a respeito da sua vida como filho de gráfico, depois falou do serviço de alto-falante no estádio do Noroeste, da sua ligação com João Simonetti, do seu começo da vida de radialista trabalhando à noite na Bauru Rádio Clube, nos contou um pouco do cinema da época. Nós queríamos que você nos falasse hoje um pouco da história de Bauru. Que história é essa, Luciano, em que de repente Bauru, a sua sede não era aqui, era numa outra cidade chamada Espírito Santo de Fortaleza. Conte para nós como é que é isso. E depois eu quero que você nos conte aquela história dos vereadores que foram até lá e adiantaram os relógios ou coisa assim. Depois você conta essa parte. O começo da história de Bauru é igualzinho ao início dos acontecimentos do passado e de várias outras cidades. Começou, os homens que chegavam em Bauru, homens e mulheres, os desbravadores, muitos deles costumavam entrar na cidade de Bauru lá por um caminho de terra que hoje é Rua Floresta. Eles lá no Vista Alegre. Eles desciam pela Rua Floresta e quando chegavam no cruzamento de outro caminho de terra, que futuramente seria a Rua Araújo Leite. Ali na região do Posto do Silvino? Não, o Posto Silvino já é uma história mais recente, viu? Uma história já dos anos 30. Mas lá no começo, lá na quadra, no começo da Rua Araújo Leite, eles entravam por ali. Esse começo do caminho de terra, que posteriormente passou a ser Araújo Leite, ele era conhecido como Viradouro de Bauru. Viradouro. Eles desciam pela floresta, davam aquela viradinha para entrar então no outro caminho de terra que era Araújo Leite. Então essa viradinha era conhecida como Viradouro de Bauru. E aquelas grandes caravanas que chegavam a Bauru, eu dou um exemplo assim, igual a dos filmes americanos, lá dos filmes do faroeste, aqueles carroções, era carro de boi, carroça, chegavam lá muita gente a pé, já com gado. Eles davam uma parada por ali, tinha o Rio Bauru, e descendo um pouquinho à direita, tinha o Córrego das Flores. Então eles paravam por ali, mas não era uma parada de horas, dias, era uma parada de semanas, que eles paravam para descansar, fazer plantação, alguma coisa, acabar de criar os animais que traziam com eles, entendeu? Ficavam por ali, e ali começou a crescer, surgiu uma aldeia. Uma aldeia ali, poucas casas, né? Depois de aldeia passou a ser um povoado, e esse povoado passou a ficar subordinado à sede do município que existia nessa região, chamava-se município de Espírito Santo da Fortaleza. Peraí, então aquele viradouro foi o começo de Bauru? É, o começo de Bauru ali. E ele estava subordinada ao Espírito Santo de Fortaleza? Cuja sede ficava ali onde foi a Frodeberg, hoje é a Duratex, ficava lá dentro onde tem o escritório dessa Duratex, ficava lá a sede do município. Eu não sei por que foi criado aquele município, que Agudos não era município, o município na época era Lençóis, Agudos pertencia a Lençóis, e Espírito Santo da Fortaleza era subordinado também a Lençóis. E era um lugarejo e foi criado o município. Eu acho que naquela época já tinha mensalão, viu? Para criar um município tão pequeno assim, para os políticos ali conseguir votos daquele local. Então, era um município pequeno, era a sede, tinha a Câmara de Vereadores, tinha a Prefeitura, tinha tudo. Só não era comarca ainda. E Bauru, então, foi crescendo, foi desenvolvendo, e Bauru era subordinada
a Espírito Santo da Fortaleza. E já era muito maior que o Espírito Santo? Não, não era. Era bem pequeno ainda, era bem pequeno. E era um distrito do Espírito Santo Distrito do Espírito Santo de Fortaleza. E Bauru, então, foi se desenvolvendo a ponto, inclusive, de provocar ciúmes dos moradores de Fortaleza, que Bauru estava crescendo. E Fortaleza estagnou, parou. E veio, então, o processo eleitoral de 1893, julho, para eleger a Câmara Municipal, a nova Câmara do município, ficava lá em Fortaleza, Espírito Santo, e eleger também o novo prefeito. Naquela época, a eleição do prefeito era eleição indireta também. Ele era eleito entre os vereadores. Quantos vereadores? 6? Eram 6 vereadores. 6 vereadores. Eles se reuniam e elegiam o prefeito. Um deles seria o prefeito. E seria convocado já um suplente, né, o primeiro suplente. Seria, então, o prefeito de Espírito Santo de Fortaleza, e Bauru estava subordinado a ela. Exatamente. É como Tibiriçá, é um distrito de Bauru. Certo. Então, Bauru era o distrito de Fortaleza. E veio, então, a eleição. Inclusive, houve uma procura dos políticos de Fortaleza, sabedores de que poderia acontecer uma surpresa nas eleições. Eles vieram a Bauru, fizeram uma proposta aos políticos de Bauru, ou seja, fariam uma eleição dirigida. E elegeriam 3 vereadores de Bauru, que moravam em Bauru, eleitores que moravam em Bauru, e elegeriam 3 eleitores que moravam em Fortaleza como vereador, para vereador. Então, cada localidade entrava com 3 vereadores. E a proposta foi aceita ou não? Aí, Bauru simulou aceitar a proposta. Bauru já sabia da força eleitoral que tinha, que poderia ganhar a eleição. E vamos ver se eu adivinho. Bauru acabou elegendo 6 vereadores? Aí veio a eleição. Funcionou uma sessão em Bauru, uma sessão em Fortaleza, né, com a devida e rigorosa fiscalização de ambos os lados, e feita a apuração, Bauru acabou elegendo todos os vereadores. Todos eles moravam em Bauru. Inclusive o Domiciano Silva, que era vereador cessante da outra Câmara, mas já estava morando em Bauru há tempos. Então Bauru elegeu, para surpresa do pessoal lá de Fortaleza, aquela eleição que aconteceu em Bauru. Então começaram a alegar que até defunto votou. No próximo bloco você vai contar para nós essa história do pessoal que atrasou o relógio ou adiantou o relógio, não sei direito. Não saia daí. Voltamos já para ouvir estas histórias maravilhosas de Luciano Dias Pires no programa Despertar. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para a continuidade do programa de hoje, Despertar. Hoje conosco, o despertar em pessoa, o despertar de emoções, de reminiscências, de saudades de Bauru, o jornalista ferroviário Luciano Dias Pires. Luciano, nos conte mais essa história. Os vereadores de Bauru, o povo de Bauru elegeu 6 vereadores que iriam dirigir os destinos
do município que ficava não em Bauru, mas em Espírito Santo e Fortaleza, é isso? Exatamente. Então, Bauru venceu as eleições, elegeu 6 vereadores, e mesmo assim os políticos de Fortaleza, os vereadores que perderam a eleição, o prefeito cessante, eles entraram com vários recursos junto às autoridades de São Paulo no sentido de anular as eleições, alegaram que houve fraude, alegaram que até defunto tinha votado na eleição no distrito de Bauru, e as autoridades então enviaram uma comissão a Bauru no sentido de fazer a recontagem dos votos e fazer novamente a apuração para verificar. Terminado esse trabalho, ficou provado que a vitória de Bauru era cachapante, era indiscutível. Isso ainda em 1893? Exatamente, 96. 6. 96. 6. Foi em outubro de 1896. Julho? Não, a eleição foi em julho de 1895. Certo. Né? E a eleição em julho de 95. Aí aconteceu toda aquela discussão, vai para lá, vai para cá, até que em outubro de 95 veio a comissão para fazer a recontagem de voto e fazer a apuração novamente. E feita essa apuração, ficou provado que a eleição foi legítima, não tinha problema nenhum. E eles marcaram, então, para o dia 6 de janeiro de 1896, a posse dos eleitos, lá em Espírito Santo da Fortaleza. Foi aí que aconteceu aquele episódio do relógio? Foi aí que... Conte para nós que nós não sabemos, não conhecemos essa história. Entre os vereadores eleitos estava Domiciano Silva, que era vereador cessante. Ele era da outra legislatura. Da anterior. Ele mudou para Bauru, inclusive, foi candidato por Bauru nas eleições, foi eleito também, e ele sabia daquele papo que acontecia lá em Fortaleza, todo mundo contrário. Os meandros políticos. Exatamente, que estava preparando alguma coisa. Desculpe, ele era um dos 6 que... Ele foi reeleito. Ele foi reeleito, dessa feita reeleito por Bauru. Ele sabia de tudo que estava acontecendo lá. E essa história de irem lá na posse e mexeram com os relógios, como é que foi isso? Então, ele sabia de todo aquele problema, que poderia até acontecer uma luta armada. Poderia acontecer até um derramamento de sangue no dia da posse, que marcaram a posse para o dia 7 de janeiro de 1896. Aí, no dia anterior a ida lá para aquele local, eles iam de um carro de boi, com charrete, a cavalo, aquela coisa toda, e no caminho, um dia antes, o Domiciano Silva reuniu o pessoal e falou: todos vocês que têm relógio de bolso, o relógio que na época era patacão, né? Não existia relógio de pulso na época, né? Vocês vão adiantar o relógio em meia hora. Todos nós vamos adiantar o nosso relógio em meia hora. Nós vamos chegar lá no local da posse, no nosso relógio vamos chegar às 10 horas, mas no relógio da Câmara nós vamos chegar às 9h30. Então eles vão falar alguma coisa, eu falo: não, o relógio da Câmara está atrasado. Desculpe. Então, vamos fazer isso para evitar problema. Aí, chegando lá em Fortaleza, o funcionário falou: mas chegaram meia hora adiantado, não sei o quê, né? Da 9h30, eu falei: não, o relógio aqui está atrasado. 10 horas vão começar a sessão imediatamente. Aí o funcionário falou: não, mas o presidente não está aí. Eu falei: mas eu sou vice-presidente, na ausência dele eu comando tudo. Aí ele comandou a eleição, a posse do presidente da Câmara, Joaquim Honorato da Silva, a posse do prefeito, comissões, fez tudo certinho, constou em ata. Aí quando chegou, o presidente cessante, o senhor Petente, chegou lá, esbravejou, já xingou, mandou constar em ata um protesto, que era um absurdo, aquela coisa toda, mas não... E discute para lá, não adiantou nada a discussão, já estava aprovado, a ata estava feita regularmente, né? E nisso um vereador também levantou na hora e apresentou a proposta, alegando que como Fortaleza estava em declínio
que Fortaleza não tinha nem uma hospedaria para receber os vereadores de Bauru no dia da eleição. Uma coragem tremenda desse vereador. Exatamente, ele falou tudo isso aqui, então ele propunha... Como diríamos agora, um cara de pau. Com o maior cara de pau, né? Então os vereadores, então, já tudo combinado, tudo certo, aprovaram por unanimidade. Eram todos de Bauru, né? Falou, não é possível. Como é que vão fazer reunião aqui em Fortaleza se todos moram em Bauru? Aí aprovaram, não houve discussão, todo mundo, mas não teve jeito de mudar. Quem que foi eleito, daqueles 6, quem que foi eleito o prefeito na época? Foi agora está me fugindo aqui o nome do prefeito que foi eleito. Então, um deles se tornou primeiro prefeito de Bauru. Foi o primeiro prefeito de Bauru. O Joaquim Pedro da Silva foi eleito presidente da Câmara, né? E foi eleito prefeito de Bauru e tomou posse, só que ele ficou 6 meses como prefeito, que ele ficou doente. Uma grave doença, ele faleceu. Aí o Domiciano Silva, que foi eleito vice-prefeito, foi reeleito vereador e foi eleito vice-prefeito, assumiu a prefeitura de Bauru. Passado aqui uns meses, ele ficou em definitivo, né? Foi eleito prefeito, e ele foi então o segundo prefeito de Bauru, e ele cumpriu o mandato dele, né? E como é que Bauru passou a se chamar Bauru? Bom, Bauru aí era o município de Espírito Santo da Fortaleza e Bauru era um distrito. Sim. Aí no dia 1º, teve aquela discussão, recurso para cima, para baixo, Bauru se defendendo, até que no dia 1º de agosto de 1896, Bauru, o presidente do estado de São Paulo, Campos Salles, naquela época não era governador. Campos Salles. Era Campos Salles o presidente, ele assinou a lei número 428, que dizia o seguinte, uma lei com poucos dizeres: a partir desta data, o Espírito Santo de Fortaleza passa a se chamar Bauru, mudando-se para esse último povoado da sua sede. Então, naquele dia, como sempre eu falo, Bauru não tem data de fundação. Bauru foi criado, mudou, nessa data, 1º de agosto, é uma data magna de Bauru, é a data de Bauru, ninguém pode tirar isso aí, mas não é data de fundação. Nessa data, 1º de agosto, então, houve a mudança do nome do município, de Fortaleza para Bauru, que é o nome que continua até hoje. E Fortaleza, com o tempo, passou a ser um distrito de Bauru, mas ela foi desaparecendo, foi perdendo a movimentação, o pessoal foi mudando, morrendo, aquela coisa, e o lugarejo lá acabou desaparecendo totalmente. Ficou depois conhecida como Piatã, que a paulista, quando chegou com os seus trilhos, passou por lá e construiu uma pequena estação lá com o nome de Piatã. E o lugarejo, então, mudou até o nome, de Fortaleza passou a ser Piatã, até desaparecer. Os poucos corpos que estavam enterrados lá foram trasladados para o cemitério de Agudos, né? E esse lugarejo desapareceu totalmente. É onde é a sede hoje lá dessa empresa, que foi a Freudenberg, né? Luciano, você começou como auxiliar de gráfico do seu pai, depois tornou-se ferroviário, depois radialista, jornalista. Quando é que começou a empolgá-lo essas memórias, o resgate das memórias de Bauru? Eu fui muito assim, observador desde criança. Muito observador, porque eu ia na gráfica do meu pai lá na rua, 1º de agosto. Desculpa, porque o Bauru Ilustrado surgiu só em 74, 74, né? Mas desde de criança você já gostava de história? Eu era muito observador, gostava da matéria de história na escola, no ginásio. Minha mãe, por exemplo, uma vez me deu um livro. Ela, para mim não estragar o livro, era criança, de manusear, ela falou que tinha sido emprestado pela professora, que era parente dela, Iracema de Castro, grande professora, Iracema de Castro Amarante. Ela falou, a dona Iracema emprestou esse livro, você lê, ter cuidado, cuida bem dele, é emprestado, né? Mas não era, tinha comprado para mim. Para tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu lendo, esse livro era um avô que reunia os netos e os amiguinhos do neto, e ele contava os aspectos históricos do Brasil. Eu li esse livro eu ganhei em 1930 e pouco, esse livro, tem até hoje.
esse livro. Comprei mais um, consegui pela internet comprar mais um exemplar. Então eu li essa história do Brasil, eu gostava de ver aquelas coisas de Tiradentes, Dom Pedro, né, Marquesa de Santos. Empolgou-se pela história. Eu me empolguei, inclusive no ginásio eu era ruim de matemática, de português, de tudo. Mas história não. A história do Brasil era bom. Então eu comecei a gostar da história do Brasil, comecei a ler, e era muito observador em Bauru. Eu ia ao cinema com meus pais, eu ficava vendo, chegando aquelas famílias, né? Chegava lá o Marta, eu falava, o que é aquele lá? O meu pai falava, aquele é o José da Silva Marta. Entrava o Marta com uma mulher e filhos, daqui a pouco chegava o João Kolbe, né? Fundador da Tilibra. Eu falei, e aquele lá? Aquele é João Kolbe. João Kolbe já tinha vindo de Avaré para cá? Já tinha, ele veio primeiro que meu pai. Ele trabalhou com meu pai lá e veio primeiro. E ele... Então eu procurava saber as pessoas quem eram. O Caetano Sampieri. Anotava alguma coisa? Não anotava. O Caetano Sampieri entrava lá com os filhos, com a mulher, eu ficava olhando, né? Aí no domingo seguinte eu ficava esperando chegar aquelas famílias, aquela coisa toda. Eu ficava olhando assim, longe de pensar que um dia eu ia... Você iria registrar a história deles. Ia contar a história de toda essa gente, né? No último bloco do programa de hoje, vocês veem como o tempo passa rápido aqui com este homem que tem a história na sua cabeça. Nós vamos falar um pouco da história geral de Bauru, dos políticos de Getúlio Vargas. Não saia daí. Voltamos já já. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, Despertar, uma delícia de programa com o historiador Luciano Dias Pires, este homem que traz a história de Bauru na sua cabeça, no seu coração, no seu sentimento. Luciano Dias Pires está nos dando uma aula da história de Bauru. Luciano, conte um pouquinho para nós da vinda do primeiro prefeito até os tempos atuais. Fale um pouquinho de Bauru. Vou aproveitar para lembrar agora o nome do primeiro prefeito, me fugiu da memória, porque são milhares de nomes que eu lido cada vez que eu mexo com o Bauru do Estado. José Alves de Lima. Que foi Alves de Lima, aquele prefeito que foi o primeiro prefeito eleito lá pelos 6 vereadores. Exatamente, só que ele ficou 6 meses no governo, que ele ficou doente, morreu, faleceu. E assumiu depois? Domiciano Silva, que tinha sido eleito vice-prefeito, ele assumiu por um pouco tempo, mas foi eleito, confirmado no cargo posteriormente e terminou o cargo dele como na chefia da prefeitura de Bauru. Desculpe a minha ignorância, mas Luiz Alves de Lima era vereador. José Alves de Lima era vereador. Domiciano Silva era vereador. Ficaram só 4 vereadores ou havia suplentes? Convoca suplente, né? Então, quando elegeu, entre os vereadores, foi eleito José Alves de Lima, imediatamente já convocaram o primeiro suplente. Então, 6 vereadores e o prefeito. E o prefeito. Só que o presidente da Câmara tinha mais poderes que o prefeito naquela época. Tudo girava em torno da Câmara Municipal. Então, por isso que era eleito o vereador, o prefeito entre eles, que não tinha maiores problemas, mas tudo girava em torno do presidente da Câmara, dos vereadores, que
aprovavam as verbas, que faziam Você de tudo. se lembra de algum caso de destituição de prefeito? Nós tivemos aí vários problemas na história de Bauru, né? Mas provocado pelos vereadores ou não? Teve problema com relação aos vereadores, e teve livro de ata que sumiu na Câmara. Aqueles tempos antigos era uma loucura, viu? Ali, quem bobeava ali naquele andamento das conversações e tudo, ficava para trás e não podia. Era terrível aquelas épocas antigas dos vereadores. É verdade que os jornais costumavam ser incendiados para que eles tivessem menos poder político? Nós tivemos em Bauru na Revolução de 30, né? Quando Getúlio ganhou a eleição. Aliás, antes disso, tivemos em 1910 o jornal A Cidade de Bauru, que funcionava lá na Praça Rui Barbosa, um pouco abaixo do hotel, aquele hotel que tem na praça. Ele foi a eleição dos civilistas contra os hermistas. Civilistas eram os adeptos do Rui Barbosa e os hermistas, que eram de Hermes da Fonseca. Eu não lembro, ali o Hermes da Fonseca ganhou a eleição e aí puseram fogo no jornal, que era do Rui Barbosa, né? Isso foi em 10. Depois, de 1930, quando Getúlio Vargas ganhou a eleição, que tomou o poder, né? Os adeptos de Getúlio esperaram a notícia da vitória de Getúlio e incendiaram 2 jornais. Um ficava na 1º de agosto, esquina com a Virgílio Malta, e o outro ficava na Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Rio Branco. É um prédio lá que, inclusive, ele está lá reformado pela prefeitura, tem uma placa, ele está conservado como uma peça histórica de Bauru. Em 32 também o jornal... Você não lembra o nome dos jornais? Era o Diário da Noroeste e o Correio de Bauru. O Correio de Bauru era lá na 1º de agosto. O Correio da Noroeste tinha alguma coisa a ver com o Correio de Bauru? Não tinha nada. Isso já era ele veio bem depois, de Fernandes, né? José Fernandes. José Fernandes. Em 32 tinha o jornal Tribuna Operária também, que é um jornal comunista, né, na época, e também foi incendiado quando acabou a Revolução. Dizem que foi um incentivo dos padres na época. Ele condenava a igreja, era contra a igreja esse jornal Tribuna Operária, e eles aproveitaram, quando terminou a Revolução, que os soldados paulistas voltaram derrotados, eles insuflaram os soldados dizendo que o jornal era contra a Revolução, 32, que é um absurdo, aquela coisa toda, e os próprios soldados, né, com pessoas indicadas pelos padres, foram lá também e puseram fogo no jornal Tribuna Operária. Eles usavam um termo próprio para lacrar o jornal, né? Empastelavam. Empastelavam. Né? Empastelar é o seguinte, o empastelamento do jornal. Antigamente, as tipografias, as gráficas, o manuseio de tudo que fazia para fazer o jornal, qualquer impresso, eram aqueles tipos. Os tipos que eram colocados em caixilhos, né? Aquela uma caixa grande, tudo dividida, o tipo com a letra A, com a letra B, C, sim, aquela coisa toda. Então eles preparando o material para imprimir, eles iam pegando os títulos, né? Os tipos, formando as palavras, um por um, formando a sentença, aquela coisa toda. Às vezes, o funcionário deixava cair tudo, misturava aquilo no chão, empastelava tudo aquilo. Misturava. E essa expressão, empastelamento, passou a designar também quando eles acabavam com o jornal, punham fogo em tudo, aquela coisa toda. Nosso programa está acabando e eu não posso perder a sua opinião. Dos prefeitos que você se lembra de Bauru, vê se você destaca algum deles. O tempo meu, que eu acompanhei a história de Bauru, que eu, desde criança... Você não gostava muito do Nicolinha? Um grande amigo meu. Comecei... Ao contrário, telespectador, ele era muito amigo e aficionado do Nicolinha. Nicolinha de coração, né? Fui criado, inclusive, na gestão do Ernesto Monte, grande prefeito de Bauru, um nome de destaque. Cite mais outros. Depois veio... Brizola, o que você achou? Brizola, foi um bom prefeito, Brizola. Muito seguro, né, na despesa. Irineu Bastos. Bom prefeito também. O Nicolinha, que foi um prefeito que transformou Bauru, entendeu? Lutou. Teve algum melhor do que Alcides Franciscato?
Não. O Nicolinha, por exemplo, ele é do tempo que você fazia o interurbano para São Paulo, você levava o dia todo. Sim. Eu era do Diário de São Paulo, para mim, transmitir uma notícia para o Diário de São Paulo, eu tinha que marcar às 11 horas para falar às 7 horas da noite, para fazer o interurbano que não dava, né? O Nicolinha teve esses problemas na gestão dele. O Frascato entrou já numa gestão diferente, já numa época diferente, mas realmente foi o melhor de todos os prefeitos de Bauru, e o Nicolinha foi quem começou as Nações Unidas. Sim. O Nicolinha foi o sonho da Nicolinha, e inaugurou o primeiro trecho das Nações e deu o nome de Jânio Quadros. O começo das Nações Unidas. Você vai prometer que vai voltar no nosso programa só para falar do Bauru Ilustrado? Estamos às ordens. É uma alegria, uma satisfação. Agradeço a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza de me convocar, porque para falar sobre a história de Bauru, para mim é uma alegria. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado pela companhia até agora. E até a semana que vem com mais um programa Despertar.